Boa noite, bem-vindos todos a mais estudo da Paraxá, aqui no nosso Beit Midrash da Keilat Neshama. A Paraxá dessa semana é a Paraxá Vachel, que é uma Paraxá que, para mim, ela é muito. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi uma Paraxá que eu li no meu Bar Mitzvah. Então, eu, eu já fiz alguns comentários sobre ela e hoje eu pensei um pouquinho diferente. Vamos ver se vocês agradam. Então vamos lá. Então, Paraxá, é o livro de Shemot, o livro do Êxodo, vai de 35:1 até 38:20. Ela é a penúltima Paraxá do livro de Shemot. Semana que vem, a gente, na Paraxá Pekudei, a gente termina o livro para daqui a 2 semanas a gente começar Vaikra, terceiro livro da Torá. Muito bem. E, então, Vaihel é o nome da Paraxá, quer dizer e congregou, porque ela começa com uma reunião, uma congregação convocada por Moshe, e ele começa. A gente vem no histórico, desde a Parashat Terumá, que ele começa a falar, que Deus fala que gostaria que construísse o Mishkan, depois tem a Parashat Mishpatim, que continua falando sobre a construção do Mishkan. A gente tem uma pequena interrupção, 2 semanas atrás, Tetzaveh, que fala sobre a roupa principalmente sobre a roupa do sumo sacerdote. Depois da semana passada, a gente volta a falar sobre a construção do Mishkan e semana que vem a gente vai continuar falando da construção e da conclusão do Mishkan, do tabernáculo portátil. Porém, ele começa dizendo sobre Shabat, que não tem nada a ver com construção, sobre a construção do Mishkan. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma relação aí sobre isso. E Deus fala com Moshe, que na realidade que é o Moshe que está falando com o povo, que Deus já tinha falado isso com ele está repetindo para o povo, que as transgressões do Shabat serão puníveis com a pena de morte. Então, como eu acabei de dizer, é um texto que ele é uma cópia fiel da Paraxá da semana passada, porém com a diferença de que na semana passada Deus estava falando com Moshe, e essa semana Moshe falando com o povo. E Moshe então pede doações para a construção do Mishkan. E ele fala o que, que ele quer que doe, qual é a cor dos tecidos, e pele de animais, e ouro, qual é a madeira que ele quer. E depois desse pedido, o povo responde de uma maneira que o Moshe fica surpreendido, porque é um volume muito grande, muito maior do que o necessário. E para quem já foi tesoureiro de congregação como eu, isso é um sonho. Isso nunca aconteceu, eu acho que nunca vai acontecer a gente receber mais do que a gente pediu. Mas, enfim, vamos em frente. É assim que a coisa vai. Mas o povo responde de uma maneira, nós vamos ver daqui a pouquinho por que essa resposta tão efusiva, digamos assim. Que é exatamente isso, ou seja, esse volume de donativos era mais do que suficiente para a construção, a ponto de. E o Moshe chega uma hora que fala assim: para, não doe mais, nós não precisamos de mais. E aí ele chama um arquiteto chamado Betzalel, ele por sua vez vai chamar o ajudante dele, que se chama Aholiav, para ser o consultor do Mishkan. E eles chegam no final, que vai ser na semana que vem, já dando spoiler da semana que vem, e eles conseguem concluir de uma maneira que atenda a que Deus estava buscando. E aí, a partir do momento que Betsalel é convocado, tem uma longa descrição em detalhes dos artefatos, elementos da construção, fala as medidas, fala, como eu disse, as cores, o tecido, as colunas, que elas têm que ser envolvidas de tal e tal maneira. Então, esse é o resumo da Paraxá. Muito bem, pessoal. Só que hoje, para a gente comentar essa Paraxá, para a gente estudar um pouquinho, eu trouxe eu lancei mão de um artifício que a gente tem na nossa literatura,
que é o uso de midrashim. O que é o midrash? Midrash, como eu trouxe a definição, que é um método de interpretação judaica que consiste em recontar e reler uma narrativa acrescentando detalhes. É o que em inglês a gente chama do fill the blanks, ou seja, você vai preencher aqueles espaços vazios, aquelas informações que porventura possam estar faltando, ela vai aparecer nos midrashim. E a palavra midrash vem do radical hebraico darash, dalet, resh, shin, que significa a palavra exigir. Mas exigir no sentido de exigir do texto, de buscar ir mais além. Então, a gente tem as quatro maneiras de você fazer um comentário, né, que é conhecido por uma sigla Pardes, que é o Pshat, que é a interpretação mais simples, o Remes, que é uma interpretação mais elaborada, o Drash, que é essa exigência de buscar mais a fundo, e o Sod, que é a explicação esotérica, secreta e tudo mais. Muito bem. Então a gente segue. Então, o primeiro Midrashim que eu trago para vocês é o seguinte: ele é uma pergunta. O que está escrito nessa pergunta aqui? Espera aí que eu não estou vendo. O negócio que está tampando. Por que Moshe relembra ao povo a guardar os preceitos de Shabat antes de subir sobre a construção do Mishkan? Isso está ancorado no versículo 35:2, que fala: Em 6 dias você poderá trabalhar, mas no sétimo dia você terá um sábado de descanso completo. Santo para Adonai, e todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia será morto. É aquilo que eu falei. Ou seja, no sétimo dia tem que ter descanso e nesse dia quem trabalhar vai morrer. Mas espera aí, a gente está falando de Mishkan. Que enxertou o Shabat sobre isso aí? Então, o que o Midrash vai nos contar aqui? Um rei resolve construir um novo palácio. Convocou os melhores arquitetos e consultou-os durante horas e horas. Lhe deu instruções detalhadas sobre como planejar um magnífico edifício que tinha em mente os quartos espaçosos, o telhado em forma de torre, os portais de entrada e o luxuoso interior. A rainha percebeu com desagrado que ele pensava dia e noite em seu novo palácio. Durante uma de suas sessões com os arquitetos, ela entrou na sala e reclamou: Você está tão entretido em seus planos que não pensa mais em mim. O rei reconheceu a verdade do seu argumento. Imediatamente ordenou que no dia seguinte fosse realizada uma festa em homenagem à rainha. Então, aí, depois de trazer esse conto, os sábios que formataram esse Midrash falam o seguinte: da mesma forma, o Shabat reclamou com Deus: Você me santificou durante os 6 dias da criação. Agora os judeus provavelmente estão me contaminando por causa de seu amor pelo Mishkan que estão erguendo para você. Ou seja, o povo vai trabalhar no Shabat de tão necessitado, de tão tão tamanho amor que você está demonstrando pelo Mishkan, que o povo vai me esquecer, vai esquecer o Shabat e vai trabalhar para poder te atender. Aí, então, a partir daí, Deus ordena a Moshe enfatizasse ao povo que as leis de Shabat não deveriam ser negligenciadas por causa da construção do Mishkan. E, mais do que isso, que quem transgredisse a lei de Shabat fosse condenado à morte. Muito bem. Trago agora mais um Midrashim, que é o seguinte: Moshe convocou a reunião, como a gente viu, né? Vakhel, ou seja, e congregou, a mesma raiz da palavra Kehilá, que eu trago abaixo, instruiu o povo a construir o Mishkan. A sua Kehilá Kedushá, essa Assembleia Sagrada, serviu como uma expiação, como uma forma de, entre aspas, limpar a barra do povo, que a última vez que eles tinham se reunido, eles tinham forçado o Arão a fazer o bezerro de ouro. E aí, quando o povo. E aí, o que acontece? Lá atrás, em Terumá, lá no capítulo 25,
Deus fala: construam o Mishkan que eu vou habitar junto com vocês. Ou como disse o Dani na semana passada, Betorrechem, vou habitar em vocês. Então, quando aí o povo pensou assim: pô, Deus não vai querer mais ficar com a gente. Nós vamos construir esse mexicano aí e Deus não vai querer saber da gente, que ele está com raiva. A gente ficou sabendo do Moshe que ele mandou destruir todo mundo. Moshe teve que pedir perdão para gente, pela gente, e Deus não matou a gente, mas ele está com raiva. Quando Moshe manda construir o mexicano, é sinal de que ele estava seguindo a ordem divina, ou seja, que Deus ainda assim ele tinha perdoado o povo e ia viver no mexicano. Então, como diz aqui o Midrash, o povo viu que a Shekhinah, a presença divina, residiria no mexicano como um sinal de perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Sua alegria não teve limite. As doações então começaram imediatamente a fluir. Não doaram apenas ouro e prata, mas até suas joias pessoais. Então, assim, o pessoal quis compensar o pecado através dessa doação excessiva. Com isso, tentaram reparar a culpa que sentiam por terem contribuído com ornamentos para fazer o ídolo. Lembra que na semana passada a gente leu que até brincos de ouro foram doados para poder fazer o bezerro de ouro, porém apenas pelos homens. As mulheres se recusaram a dar qualquer uma das suas joias ao bezerro de ouro e foram agora as primeiras a voluntariar-se e doar todas as suas joias ao mexicano. Em apenas 2 dias, foram trazidos donativos mais do que suficientes. E, apesar disso, as doações continuaram a chegar em abundância. Os arrecadadores de fundos, ou seja, o Moshe tinha nomeado umas pessoas lá que, fulano, doa aí um pouquinho e tal, né? E esse pessoal, depois que já tinha conseguido todos os donativos, que eram mais do que suficientes para construir o Mishkan, o tabernáculo, eles começaram a andar de um lado para o outro, falando para as pessoas: parem, já está mais do que suficiente. E o povo, de uma forma tão esmagadora, isso expressou um traço de generosidade. E aqui, então, o Midrash ele traz uma, uma conclusão, que ele fala o seguinte: o povo judeu é caracterizado por 3 qualidades inatas: a compaixão, a humildade e a caridade. E a gente que já militou bastante aí em diretorias de congregações, como eu disse para vocês, fui tesoureiro muitos anos, realmente a gente tem que reconhecer isso. As nossas congregações são, quase sempre, ou sempre, são caridosas. Elas doam quando a gente apresenta uma situação que é necessária. E aí ele conclui uma frase que eu trouxe para vocês aqui a nível de curiosidade, que quem não possui as características acima não depende de ancestrais que estiveram no Monte Sinai. Ou seja, quem não tem compaixão, não é humilde, não é caridoso, seus ancestrais não estavam no Monte Sinai. Isso é o que o Midrash diz. Muito bem. Vou trazer mais um Midrash para vocês. Assim que os príncipes, os líderes das tribos souberam que Deus queria que o Mishkan fosse erguido, eles sugeriram a Moshe: somente nós forneceremos todos os materiais para o Mishkan. Não é necessário que a comunidade de Israel doe nada. E o versículo que embasa isso é: e os chefes, que lembra que cada tribo tinha seu chefe, e eles são chamados de Nassi, que seria príncipe, ou Nessim no plural. E os chefes trouxeram lápis lazuli, que é uma pedra, e outras pedras para o engaste, para o efod e para o peitoral, que eram partes da roupa do sumo sacerdote. E aí, eles estão aqui, então, essa é a citação da Torá, e eles, a partir. E como é que o Midrash explica isso? Eles começam a falar: não, a gente vai doar tudo, não precisa que ninguém doe mais nada. Eles acreditavam que a Shekhinah, a presença divina, preferiria residir em um Mishkan
construído com seus presentes, em vez de em um Mishkan construído com as doações do povo. O que que isso quer dizer? Eles eram homens de mais posses. Então, o que eles estão dizendo assim, não, se um rico que vai construir o Mishkan, Deus vai ter mais prazer em viver num Mishkan mais luxuoso do que um Mishkan que foi doado pelo povão. Tá? Essa, então, e eles queriam fazer a doação porque não, eles não estavam envolvidos no pecado do bezerro de ouro. Além disso, eles doariam com o coração puro, pois eles eram excelentes em sabedoria e caráter. Acreditavam que o Mishkan construído por eles teria, portanto, maior valor espiritual. Ou seja, além de ser um Mishkan com melhores materiais, como eles estavam doando esse material com o coração puro, que em hebraico é lev tahor, ou seja, eles estavam dessa maneira, a edificação que sairia daí teria, além de maior valor material, porque eram materiais de melhor qualidade, maior valor espiritual, porque o coração deles seria mais. Porém, Moshe respondeu: Deus me ordena a aceitar doações de todos que estão dispostos a doar. Na semana passada, quem viu o comentário do Dani, ele fala: tanto o pobre quanto o rico doaram meio shekel. Ou seja, é a democratização do donativo, né, na semana passada. E é mais ou menos isso que se fala assim: todo mundo que quer doar, vai doar. No fato de um doar A ou B, vai fazer diferença. Ninguém vai ser melhor, ou ninguém vai ser porque doou mais, ou vai ser pior porque doou menos. Tá? E aí, então, eles decidiram, em vez da gente doar junto com o povo, nós vamos fornecer aquilo que estiver faltando. Deixa esse povo, então, doar o que eles quiserem, vem para mim e fala, vem para nós e fala, faltou isso, isso e isso, e nós vamos doar. Muito bem. E no final, como a ideia deles, qual que era? Se os que eles estão doando completassem o Mishkan, Hashem, Deus, consideraria como se eles tivessem construído o edifício inteiro. Como se a, a última peça que faltasse, que fosse a peça da conclusão, fosse aquela que fosse terminar, fizesse a conclusão da obra, então eles ficariam com a glória de terem sido responsáveis pela conclusão. Mas, segue o Midrash, subestimaram a generosidade do povo, que doou com entusiasmo e amor. Depois de 2 dias, não foram necessários mais materiais e os líderes chegaram tarde demais. Não precisava de mais nada. E na Torá, quem tiver no sábado pode ver, vai poder ver no texto da Torá, na palavra Nessim, que eu trago aí, como eu falei com vocês, que é a palavra que significa príncipe, mas aqui vai significar líder. A letra Yud, ela é omitida propositalmente para dizer que os príncipes, os líderes, falharam. Porque primeiro fizeram toda a, a glória da construção para eles, como tendo sido os responsáveis por toda a doação de material. Quando Deus falou, todo mundo doa, eles viram que que tudo foi doado, eles tiveram que se contentar, entre aspas, em doar as pedras do efod, do peitoral do sacerdote. E, embora eles tivessem boas intenções, erraram ao tentar adiar o cumprimento de uma mitzvah. Ou seja, o povo queria ajudar e eles tinham a ideia de fazer com que o povo não doasse, para toda a glória, como eu disse de novo, ficaria com eles pelos donativos. Então, como eu falei, quando eles viram que não era mais necessário, que não era necessário mais material, doaram as pedras preciosas das vestes do Cohen Gadol.
E aí, mais tarde, quando o Mishkan foi inaugurado, estavam ávidos, eles queriam ser os primeiros a oferecer os sacrifícios inaugurais, porque tem toda uma. Nós vamos estudar em Vaikra quais eram esses sacrifícios e tudo mais. Eles querem corrigir os erros os que fizeram ao, ao deixarem a sua mitzvah de doação para o final. Então, já que a gente chegou atrasado na construção, na inauguração a gente vai chegar antes. Essa é a ideia deles. Ou seja, uma postura um tanto quanto egoísta da parte deles. Muito bem. E o último midrash que eu trago para vocês, o Kior, que é o lavatório, onde os kohanim se lavavam antes de começar o serviço no Mishkan, no templo, é feito de espelhos de cobre femininos. Pergunta o Midrash, por quê? E aí a citação está no 38:8. Ele fez a pia, que é o Kior, e o seu suporte de cobre, feitos com os espelhos das mulheres que faziam serviço na tenda do encontro. Aí, se vocês veem o texto dos donativos que Deus pediu, que Moisés pediu, não tem espelho. Por que doaram esses espelhos? O que significa essa doação desses espelhos? De onde que essas mulheres tiraram isso? Vamos ver o que o Midrash fala sobre isso. As mulheres trouxeram seus espelhos de cobre pessoais para serem usados como material de construção. Quando Moshe viu isso, ele pensou: como posso aceitá-los? São ferramentas do Yetzirará, a inclinação para o mal, porque o espelho pode ser entendido como um elemento de vaidade. A mulher usava para ficar mais bonita e tudo mais, uma aparência melhor. Então, por isso que Moshe falava que é uma ferramenta de Yetzirará. Aí Deus corrige Moshe: não despreze os espelhos. Por causa desses espelhos, o povo de Israel se multiplicou no Egito. As mulheres judias os usavam Lechem Shamayim, em nome dos céus, para se embelezarem e para continuarem a gerar crianças, apesar da proibição do faraó. Lembra que quando Moshe nasce, os meninos judeus tinham que ser mortos. Ele pede para as parteiras que matassem, e aí tem toda uma história, tem as parteiras que se recusam a matar, tem uma discussão de quem eram essas parteiras, bom, não vê o caso aqui agora. Mas o povo ficou com medo de gerar criança, porque o faraó podia matar. Então, as mulheres usavam os espelhos para ficarem bonitas, para ficarem atraentes para os seus maridos, para continuar continuando a ter a conjunção com os maridos e, a partir daí, novas crianças serem geradas, mesmo com essa proibição do faraó. Ou seja, aqui o Midrash linka os espelhos com o Prurvu, com a multiplicação do povo. Muito bem. Deus, então, ordenou que esses espelhos fossem usados na construção do Quior, e porque as mulheres usavam esses espelhos para fins de Kedushá, de santificação, porque graças a esses espelhos, elas e os maridos estavam cumprindo uma mitzvah. E aí ele fala que no futuro, a Sotot, o que é Sotot? Sotot é para de Sotá. Sotá é a mulher, que a gente vai ler daqui a alguns meses, na Parashá Nassó, no livro de Números. Sotá era uma mulher que era acusada de adultério pelo marido. Aí o Kohen Agadol pegava uma água, que aí ele fala que é a água do lavatório, a água do Quior. Essa água mistura com terra, mistura com farinha, mistura com não sei o quê, dá para a mulher beber, e se a barriga da mulher inchar, ela era adulta, tinha que ser morta e tudo. Então, as sototes são citadas aqui pelo Midrash, porque essas mulheres, essas futuras mulheres, essas gerações futuras de mulheres vão ser submetidas ao teste, vai ser da água que vai ser tirada do Quior.
que foi feito com os espelhos das matriarcas delas, e ele chama aqui que essas matriarcas eram puras e sagradas, porque elas cumpriram a mitzvah do Pru, elas doaram para o Mishkan, que era um tabernáculo, né, que era a casa de Deus, e a partir daí, essa água armazenada aí é que seria usada para esses testes futuros. E a questão aqui é elas serem testadas se seriam puras e sagradas como as materiais. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante aí a análise através de Midrashim. E estamos aí para comentários, para perguntas. É só abrir o microfone e falar. Obrigada, Moré, adorei. Obrigado, Rafaela. Me deu, Rafaela? Oi, Celso. Shalom a todos. Foi Fábia? Fabia. Não, Fabiane, É, né? Fábia Fábia. aí. Tá o nome da Fábia, mas é Fabiane. Eu amei, principalmente essa parte quando eu estudei sobre as mulheres, sobre os espelhos, eu achei incrível. Era uma parte que eu ainda não tinha visto, né? Acho que duas partes que eu vi muito nos Midrashim até sobre isso, e sobre, na época de José, a palavra Dotã. Eu achei fantástico, né? E dos espelhos, eu assim, até tirei como lição ou como que a gente enxerga de um jeito e Deus enxerga de outro, né? Moshe que é Moshe, ele viu, ele visualizou tudo aquilo e viu como um artefato que, como já vinha desde o Egito lá, era uma coisa meio que, né, uma inclinação para o mal, justamente por conta de iludir a beleza da mulher, né, a vaidade. E a vaidade em si não é ruim, mas ele achou que o espelho era só isso. E não, tinha um porquê, porque quando elas olhavam para o espelho, elas viam um propósito divino naquilo, né? E a gente hoje, quando a gente olha para um espelho, vamos dizer assim, qual é o propósito divino que a gente vê? Né? Então, quando a gente olha isso aí, a gente vê que a gente tem um olho e Deus tem outro. Então, em tudo que a gente dá uma olhada, desde um espelho, quando a gente olha para nós, como você se vê como ser humano hoje? Você está cumprindo o propósito que tem que ser dado ou a sua inclinação está realmente para o mal? E também tem essa visualização quando a gente vê outra pessoa, nossa, aquilo lá ou aquele objeto que a pessoa usa, tal, mas às vezes tem uma conotação super diferente que a gente não enxerga. Então a gente, nesse sentido, tem que ser um pouco holístico, né? Abrir um leque de opções e perguntar para Deus o que que será mesmo que está acontecendo, porque senão a gente ocorre de ter um erro. E eu creio assim que quando foi feito o lavatório foi uma coisa muito importante. Por isso usaram aquele cobre, né, polido. E foi usado de uma maneira muito, assim, sublime aquilo lá. E a gente hoje ó, tem que olhar dessa mesma esfera, fazer de tudo, porque nós somos seres humanos. A nossa tendência, até por medo de errar, terminar, assim, deixando algumas coisas se esvair pela mão. Mas é sempre perguntar, qual o propósito, Deus? Será que de repente não tem outro propósito? Eu estou vendo com os olhos, mas de repente não é bem aquilo. Tem algo de bom que o Senhor consegue enxergar e que eu não consigo enxergar. Então é maravilhoso essa passagem. Exatamente. E também destaca, mais uma vez, né, porque fala sobre que na construção do bezerro de ouro as mulheres não doaram. As mulheres não doaram. É, é o que se diz. E aqui, de novo, a participação feminina é valorizada, e não só essa questão do espelho, porque eu não trouxe aqui, mas na confecção das cortinas e Sim. toda das tapeçarias, fala na participação de costureiras e tudo mais, ou seja, Aí eu faço uma pergunta: será que seria, de repente, né, colocar no ar assim, mas será que seria de repente, porque a mulher falam que ela tem um laço mais direto com o Eterno pelo fato dela gerar vida, né? De ter esse sagrado dentro dela ser um receptáculo, né? Da alma, assim, quando vem. Então, de repente, por essa conexão, ela entende mais rápido o que Deus quer,
né? Então, às vezes, até o homem, como é mais feito para trabalho mesmo, manual, olhar, né, as coisas, tudo, a mulher ela já tem esses, como dizem, né, o sexto sentido um pouco mais apurado, tanto para as pessoas ao redor, mas também com Deus. E já olha, tanto que é muito automático. Ah, vamos fazer o bezerro de ouro. Não, a gente não vai doar. Então, assim, tudo quando é para quando teve as crianças, né, que aconteceu tudo no Egito, elas já entenderam que tinha que esconder as crianças. É tudo muito rápido, né? As conexões, né, de uma mulher é muito diferente no cérebro. Então, isso aí agilizou. Então, eu acho que por elas ter essa linha bem tênue, assim, eu acho que talvez tenha ajudado a elas entender o propósito. Que elas Acabou de, doaram até o espelho sabendo, como se soubesse que utilizar, né? é, Nem falar, talvez possa ser que utilize. Não, elas sabiam que podia utilizar. você acabou de fazer um midrash. É, né? A gente está ligando os pontos, É, né? exatamente, é isso aí. Ou seja, o midrash é exatamente essa técnica de interpretação a partir de coisas que poderiam estar ocultas ou, Isso. ou demonstradas de outra maneira. Sim, eu achei muito bom. JB? Olha, os espelhos, né? Eu me lembro assim que eu li, eu trabalhei muito espelhos em trabalhos acadêmicos, em artigos que já foram publicados. Então, o espelho ele tem uma magia, algo assim, tem um misticismo assim muito grande em toda a construção das civilizações. E quando a gente olha a negatividade do espelho no olhar de Moshe e olhamos e agora a partir do Midrash, a partir do que tu estás a falar aqui para nós, e nós conseguimos agora ver o outro lado do espelho a partir dos olhos do Criador. É uma lição muito grande, como a Fabiana, tá? Fábia, né? Ela falou pra gente. É uma lição presente dentro da nossa sociedade, onde nós estamos a trabalhar, na nossa comunidade, de nós trazermos essas duas hermenêuticas do espelho para conviver com o outro, né? Para viver com o outro e pensarmos assim: qual espelho tu vais usar para enxergar o teu irmão? Qual espelho tu vais usar para enxergar o teu próximo? Né? Então, conforme o espelho que nós usarmos, pode ter Lashon Hara, maledicência, ou também positividade de levantar a pessoa em todas as questões, de não olhar, vamos dizer assim, a aparência do ser humano, a condição social, olharmos como a gente tem pregado dentro do ano que tu tens ensinado para a gente, olharmos a cor da pele da pessoa, a sexualidade da pessoa, tudo. Então, esses dois espelhos, eles são aqui para nós olharmos dentro da nossa própria comunidade. É lindo. Tá entendendo? Eu já estou pensando que dá um artigo maravilhoso essa tua Não, aula de hoje, com esses dois espelhos que eu não sabia, que eu já não, trabalho com espelho. Agora me deu uma luz assim de trazer esses dois espelhos e nós focarmos e tratarmos o pessoal da nossa comunidade, o ser humano, humanizado, com esse olhar maravilhoso, glorioso que o nosso Criador teve e já disse para Moshe Rabbeinu, não é assim, não olhe desse jeito. Há um misticismo, há um mistério, há uma conectividade, há algo muito glorioso nos espelhos das mulheres judias, né? E tudo mais. Gente, Baruch Hashem, ó, um abração, foi obrigado, obrigado, jurássico, tá? obrigado, querido. Obrigado, Jacobs. Rafaela? Hum. Então, eu gostei muito dessa passagem que fala sobre o uso do espelho também. Primeiro porque uma época eu estava pensando em como que eu ia colocar um espelho no meu quarto, porque eu sei que no Feng Shui não pode colocar de frente para a cama, tem as razões lá. E aí eu fui pesquisar como que era o espelho no judaísmo, né? E eu não encontrei muita informação. Então eu achei interessante que agora, por acaso, entre aspas, né? Eu acho que nunca é por acaso, a informação chegou, né? E aí eu gostei muito também dessa interpretação, porque como os colegas já falaram antes, né?
essa, geralmente tem essa visão de, ah, não, porque a vaidade não pode, é pecado, não sei o quê. E eu achei interessante pensar, de pensar como que a gente é sagrado, assim, o nosso corpo é sagrado. Nós somos feitos à imagem e semelhança divina. Então, por que seria um pecado? Por que seria algo necessariamente negativo quando você está se olhando no espelho, né? Se nós somos a semelhança, somos deuses praticamente, né? E eu acredito nisso, né? Eu acredito que Deus está em tudo, inclusive dentro de nós. Então, e essa associação também da vaidade com as mulheres, porque às vezes existe, né, em ambientes religiosos, essa tentativa de sufocar, de fazer a mulher desaparecer. Então, não pode ter vaidade, não pode se importar, usar maquiagem, perfume, ou a roupa assim, assado. E aí a Torá trazendo essa visão da gente como sagrado também, né? Achei muito legal. E principalmente associado com as mulheres, né? É isso. Obrigado, Rafaela. Só referendando o que a Rafa disse e que ela falou em relação, aí eu me lembrei, ela está certa, no decurso da história, principalmente ocidental, a mulher foi colocada como maligna, né? Então aí vem a fogueira, a caça às bruxas, as bruxas de Salem. Então, tudo isso foi algo estrutural construído, colocando a mulher como uma malignidade. Ela existe simplesmente com todo o respeito que foi dito, nós sabemos, para procriação, mas nada é ficar dentro de casa. E agora com esse estudo que tu trazes e todas essas reflexões que nós estamos vendo, gente, a grandeza da nossa Torá, da nossa cultura, de tudo, dizendo, não, a mulher não é isso, né? É algo assim maravilhoso. Então, quando a gente hoje mesmo estava falando essa semana, teve algo assim na sala de aula e eu disse assim, meninos, nós não somos nada assim as mulheres. Essas meninas que estão aqui estudando com a gente, aí diz, já, o que, professor Jacob, tu não tem a mãe de vocês? O que que é a mãe de vocês? É tudo. Então, essas daqui também serão futuras mães só depois que fizer a faculdade, né? Até já disse bem. Então, a grandeza que a nossa Torá coloca, gente, eu não sabia a história dos espelhos. Eu estou assim, More Celso, assim, fabulosamente, assim, foi maravilhoso, tá? Obrigado, Abração. obrigado, querido. Débora? Então, eu tento ficar quieta, mas eu não consigo. Não, mas aqui não é para ficar quieto. Eu, é assim, uma percepção minha. Acho que como o André, o Emer não está aqui hoje, eu vou polemizar um pouquinho. Então vamos lá. O que diferencia a sinagoga dos templos muçulmanos ou das igrejas por aí afora é a simplicidade do nosso espaço. A sinagoga só tem o Arana Kodesh e não tem luxo, né? E a gente sabe que tá tudo bem. Muito bem, não é isso? E aí, vocês me contam que o povo se reúne para construir o Mishkan. Legal, bacana. E não é nem só sobre o Mishkan que eu quero falar, mas sobre os trajes do sumo sacerdote com pedras de lápis-lazuli. Os nossos rabinos hoje não usam nada disso. Não. A gente não tem um sumo sacerdote, a gente tem rabinos. E então isso mostra que a gente evoluiu, a religião evoluiu. Concorda? Não? Na realidade, nesse ponto que você está falando, a religião se reinventou. Porque isso tudo era válido na época que existia o templo. Como hoje não tem mais o templo, aí houve uma reinvenção, como diz o Davi, uma nova religião se criou a partir da ausência do templo. Aí Muito a bem. coisa ficou pulverizada em sinagogas. Então, eu vejo assim isso como uma evolução da religião, essa nova religião judaica nossa, né, que não prioriza o material, mas sim o espiritual. Não é importante ter pedras de lápis-lazuli nas roupas dos sumos sacerdotes,
não é importante nada disso, não tem importância nada disso. E aí, bom, era isso que eu tinha para falar, né? Eu vejo como uma evolução. Vocês veem como? Rabino Davi. Eu acho que é isso, é uma outra religião. O que a gente pratica hoje não tem nada a ver com o que está descrito na Torá, nada. Quase nada, vai, para não dizer nada, vai. Quase nada. O sacerdote que você menciona, ele não existe, simplesmente não existe. Então, hoje você não vai encontrar roupa porque não tem a pessoa, inclusive, né? Muito menos a roupa, né? Então, é claro que, enfim, como eu já ouvi muitas vezes gente falando, o nosso povo é de origem, desde sempre, um povo reformista. A gente está o tempo todo reformando a religião. Né? Essa história de que, hoje eu estava na sinagoga, né, eu vi de uma senhora assim, mas a religião está muito moderna hoje em dia. Porque ela me perguntou, logo de manhã, ela me perguntou assim, mas mulheres colocam tefilim hoje em dia? Você estava colocando tefilim? Ela perguntou isso, né? Não tinha nenhuma mulher na sinagoga de tefilim. Mas ela perguntou e aí eu expliquei, tá? Mas acho muito moderno isso. Mas aí eu contei para ela que imagina, que as filhas de Rashi já usavam tefilim há 1000 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, né? Então, quer dizer, não tem nada de moderno uma mulher usar o tefilim, né? Simplesmente a gente não está acostumado, realmente não é a maioria que usa, é uma minoria, pelo menos nos nossos ambientes aqui, mas isso já é muito velho, né? E assim por diante, quer dizer, Moshe, enfim, a roupa que Moshe usava, ou enfim, as rezas que Moshe usava, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, nada, absolutamente nada. E as sinagogas, a mesma coisa, né? Agora, só um detalhe, quer dizer, tem sinagogas muito ricas, assim. Não é verdade que todas as sinagogas são simples. A nossa é muito simples por vários motivos, mas tem sinagogas riquíssimas, enfim, não tem imagem, isso é verdade. Enfim, não tem excesso de ouro, mas tem sinagogas lindas, maravilhosas e com muita riqueza, no mínimo, falando do ponto de vista de arquitetura, né? Grandes e, enfim, solenes, etc. Sim, a arquitetura sim, mas o espaço interno, né, Davi? É Não, isso que tem eu quero interno dizer. também. Não, tem interno também. Mas, enfim, esse é um detalhe. Realmente a gente não prioriza isso, você tem razão. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena entrar nessa discussão e cada um vai enxergar isso de uma maneira diferente. Está ótimo desse jeito. A unanimidade realmente não é legal. Eu queria trazer. Era duas, mas eu esqueci qual era a segunda. Davi, só uma coisinha que a Rafaela estava com a mão levantada para Eu fazer pergunta. já vou dar a palavra para a Tá, Rafaela. tá. Ela já falou uma vez, então ela pode esperar mais um pouquinho. Desculpa. É, Eram duas coisas. A primeira, que assim, eu achei que era isso que a Débora ia falar, quando ela falou que ia polemizar, então vou eu polemizar, pelo menos esse outro lado aqui. A primeira, assim, essa história dos espelhos, das mulheres, tal, 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 ok, dá para enxergar desse jeito mais bonito aí que o Celso trouxe, ou que vários de vocês concordaram, né? Dá para enxergar por um outro ângulo de que tem uma certa misoginia aí, né? De tratar a mulher como realmente só fazedora de filhos, tal. Então, assim, eu não fico super tranquilo de falar, que maravilha, mulher, não sei o quê. Mesmo a questão do espelho e tal, né? Então, assim, ok, talvez tenha um bom motivo, assim, uma boa intenção, mas claro que a gente sabe que a nossa religião sempre, ou por muitos anos, né, e ainda em alguns espectros da comunidade, tratou a mulher de uma maneira muito ruim, vai para dizer o mínimo, né? Então, assim, eu tenho um pouquinho de restrição com todas essas coisas que foram faladas hoje em relação à mulher em particular. E segundo, só para deixar claro, e isso tem que ficar claro para todo mundo, quando a gente fala, quando Jacobson fala, Torá, não sei o quê, enfim, vamos só tomar cuidado quando a gente fala a Torá, porque a gente está falando, pode estar falando de coisas que não estão nesse livro que a gente conhece como Torá, né? Não estão nesse livro aqui, né? Estão em outros lugares, então a gente pode falar de Torá de uma maneira ampla, né? Então tudo que se estuda é Torá, tal, tal, mas precisa tomar cuidado. O que o Celso trouxe são Midrashim, né?
que estão baseados em versículos da Torá. O Celso trouxe as fontes, isso é muito bacana, mas não está escrito isso na Torá. Tem que Não, só tomar não, esse cuidado para não. diferenciar uma coisa da outra. Não é a Torá que diz, né? Os rabinos, os sábios, baseados em uma coisinha que está na Torá, eles criaram essa história toda, ou essas histórias todas, né? Mas não necessariamente está literalmente na Torá, tá bom? Só para a gente só fazer essa diferença, tá bom? Claro, se a gente falar da Torá como tudo é Torá, então ok, então tá, o Midrash também está na Torá, mas só não é esse livro aqui. Aí é uma biblioteca inteira, parede a parede, cheia de livros, onde aí sim pode estar, isso está escrito, com certeza. Eram essas duas coisas. Agora a Rafa queria falar. Fala, Rafa. Rafaela. Obrigada, Davi. Imagina. Não, só replicando a Débora, que eu pessoalmente eu não gosto de colocar nesse sentido de a religião evoluiu, porque daí a gente acaba implicando que os antigos eram atrasados, de que nós somos de certa forma superiores, porque nós evoluímos. E aí, para mim, isso pode levar a conclusões problemáticas, sabe? Era só isso. A gente fala que mudou. Na verdade, a religião É, mudou. Não é que ela não é igual realmente, mas não é. significa que ela é melhor, né? Ela é outra. Para a gente, nós que vivemos no século XXI, e alguns de nós, não todos, né? Alguns de nós podemos até achar que é melhor, mas não necessariamente para todo mundo. E realmente não dá para fazer essa associação automática entre o que era e o que é agora, e então é melhor agora. Enfim, nem todo mundo, nem nisso vai concordar. Não tô vendo nenhuma mãozinha levantada. Eu queria falar mais uma coisinha que eu lembrei agora, que era a segunda coisa que eu queria falar. Tem o comecinho da Paraxá dessa semana, né? Se a gente lê literalmente, está escrito Vayakel Moshe et kol edat bnei Israel, alguma coisa assim, né? Se eu não estou Isso, enganando exatamente. as palavras, né? E aí, eu acho que tem uma coisa, eu estava lendo essa semana sobre essas duas palavras, Vayakel e Dat, né? E as duas têm certa similaridade, né? Vai aquele não, que vai aquele é um verbo, né? Mas a palavra Kehilá, né? Que vem de vai aquele, como o Celso trouxe, lembrou, né? Então, Kehilá e Edat, elas têm uma certa proximidade, né? As duas têm a ver com comunidade, congregação, tal, tal, tal. E uma explicação bonita que eu achei, pelo menos eu achei bem bacana, é que Edat, ela tem a ver com Ed, né? Que é a palavra, a origem, né? É testemunha, né? Testemunha, em hebraico é Ed, né? Então Edat tem a ver com isso. E aí, eu não sei como a pessoa construiu direito isso, mas enfim, eu gostei da conclusão, mais do que como ela chegou nisso, né? Mas ela traz o seguinte, é uma rabina, acho que israelense, mora em Israel. Ela diz. E ela se baseou num texto do Rabino Sacks, que eu não li, tá? Então eu estou falando o que ela falou, tá? E ela diz que. Então essa segunda Edat tem a ver com pessoas que pensam da mesma maneira, alguma coisa assim, e vai aquele mais como uma comunidade que foi construída, né? E aí a associação que ela fez com o texto, agora indo ao texto, né, é que o que Moshe fez foi, ele reuniu, para construir o Mishkan, foi necessário que cada um, para construir essa congregação, reunir todo mundo, né, foi necessário que cada um trouxesse algum donativo, como o Celso bem trouxe, né? Então tinha a individualidade de cada pessoa foi respeitada, né? Cada um trouxe o que queria de coração, assim está escrito na Torá, né? E com isso se construiu, se fez essa comunidade coletiva. Então, isso acho que tem muito a ver com o judaísmo, enfim, não é exclusivo do judaísmo, mas eu achei que, olhando assim para algumas comunidades que eu conheço, tem muito disso, né? A gente quer ter uma comunidade de pessoas, enfim, que tem o mesmo objetivo, vamos colocar assim, mas respeitando a individualidade. Então, cada um pode pensar de um jeito, cada um pode contribuir de um jeito, ou de jeitos, de maneiras diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo, né, de uma construção de algo comum.
né? Então, eu acho que essa dualidade entre Edat e Kehillah me pareceu bem interessante para a gente pensar, né? A gente não quer ser uma comunidade onde todo mundo pensa igual, né? Não, não queremos isso, né? Queremos que cada um traga a sua individualidade, traga as suas ideias, traga as suas contribuições para a construção de algo maior, onde, se Deus quiser, Deus vai habitar entre nós, ou dentro de nós, ou naquele lugar, enfim, aí entre as várias interpretações aí, onde Deus está, né? Ou em todo lugar, né? Como eu costumo achar. E se ninguém tem mais nada a falar, eu vou só aproveitar esse intervalinho só para gente, antes da gente terminar, já está quase, já está na hora, só para lembrar que nesse sábado, né, já estamos na metade da semana, nesse sábado temos às 9h30 nosso encontro lá na Rua Bahia, e tem algumas pessoas que estão aqui, faz tempo que não aparecem, vou puxar a orelha delas, mas não vou falar quem é. E então todos convidados para a gente se estar pessoalmente, é muito mais gostoso pessoalmente do que. É bom a gente se encontrar na quarta-feira à noite aqui, mas não é a mesma coisa do que se encontrar no sábado presencialmente, poder abraçar, dar um beijo, dançar junto, cantar junto, enfim, várias coisas que não dá para fazer aqui, né? Então, todos convidados para esse sábado às 9h30 lá na Rua Bahia. Estamos aí planejando coisas para Pesach, mas ainda não temos nada definido. Certamente vamos ter um Kabbalat Shabbat perto de Pesach. Vamos ter Shabbat Pesach, com certeza também, ou sábado de manhã. Enfim, e lembrando, só para não deixar passar, que a gente continua com a ideia de fazer um grupo de pessoas que queiram ir para Israel em outubro. Se mais alguém quiser se juntar acho que 3 ou 4 pessoas que já se manifestaram que querem ir, avisem. Logo, logo a gente vai ter que começar a pensar em comprar passagem, né? Pesach está chegando, depois que passar Pesach vai faltar pouco tempo, né? Então, 6 meses talvez. Então, a gente já vai ter que pensar em comprar passagem, ver algum lugar para ficar, etc, etc. Então, pensem nisso e avisem se vocês tiverem vontade de aproveitar essa oportunidade, né? É mais isso, né? A gente vai por causa do congresso, mas também aproveita a oportunidade de estar em Israel, de eventualmente fazer o bar ou bat mitzvah lá no Kotel, enfim, cada um, ou visitar Israel, né? Obviamente, muita gente não, pessoas podem ir antes ou pessoas podem ficar mais tempo depois e aproveitar e visitar Israel nesse momento que ainda está difícil lá, mas, enfim, precisamos mostrar o nosso apoio a Israel, com certeza. E lembrando, Davi, já que você está falando de passagem, que o dólar está em baixa, então Verdade, é mais um verdade. incentivo aí. É verdade, tá num bom momento para, no mínimo, comprar o dólar, vai, compra o dólar, mesmo você não tem certeza que vai viajar, já deixa o dólar comprado e aí fica mais fácil depois, né? Bem lembrado, Celso. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Celso. Boa noite a Obrigado. todos. Nos vemos, se não no sábado, na semana que vem. Bom, mais um detalhe. Sexta-feira tem Kabbalat Boa Shabbat no noite. residencial. Tchau, Jacobs. Sexta-feira tem Kabbalat Shabbat no residencial. Não é uma atividade do Neshama, mas se alguém quiser comparecer, eu e a Bárbara estaremos por lá. E talvez o Matheus também, que falou que tá com muita vontade de ir, então talvez tenhamos mais gente lá no residencial. Tá bom? 6h30 lá. Tchau, Thaís. Tchau, Tchau, tchau. Celso. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa Obrigada, noite. boa Foi noite. maravilhoso. Até a próxima. Obrigado a Boa vocês. noite. Nossa, Oi, obrigada. Amore, obrigado pelo show, muito bom.